à luz do Alcolumbre histórico, pode-se entender da mesma maneira. Qual seria a melhor estratégia agora, diante do governo Lula, para que eu, Alcolumbre, tenha mais influência na máquina do Estado? Aumente a minha superfície de influência na máquina do Estado. Nesse caso, talvez seja acelerar. Acelero para dificultar a possibilidade de o governo Lula me contornar. Porque são 81 senadores, o voto de Alcolumbre é o mesmo, e são 41 necessários para Messias ser eleito. Para que o governo não encontre atalhos, para que não surjam constrangimentos, para que o governo não tente driblar Alcolumbre, portanto, diminuir o tempo que cria essas condições, diminuir a influência de Alcolumbre, influente sempre será, mas diminuir a sua influência e, portanto, diminuir o seu preço na negociação política, Alcolumbre marca para já semana que vem, dia 10, é tudo mais constante. Tem algumas questões regimentais a serem observadas, mas tudo mais constante, isso que vai acontecer. Pode ser adiado, então vou falar sobre isso, a questão regimental daqui a pouco. Ao fazer isso, o que Alcolumbre comunica? Comunica a incontornabilidade dele para aprovar o nome de Jorge Messias. Não será possível, dado o pouco prazo, passar por mim, prescindir de mim. E aí, é o que se espera agora, a conversa com Lula. Esse é o Alcolumbre tradicional, o Alcolumbre que veio até aqui. Certo? Criou essa circunstância, montou uma estratégia, se tornou incontornável. Vai sentar com Lula para conversar sobre Jorge Messias, para negociar nos termos que quiser. Esse é o Alcolumbre padrão, tá? O Alcolumbre histórico. O Alcolumbre governista de oportunidade. Governista negociador. Tô afim de te ajudar, irmão. Mas para rir tem de fazer rir. Esse é o Alcolumbre que veio até aqui. Surge, porém, e a gente precisa examinar a hipótese, surge o Alcolumbre ofendido, que seria, ou do qual se desdobraria o novo Alcolumbre. Ele mesmo tem se apregoado assim, um novo Alcolumbre. Um Alcolumbre oposicionista. Inédito. Nunca aconteceu. Pode acontecer? Claro que pode. Ninguém achava que ele venceria o Renan Calheiros em 2019 para presidir o Senado da República. Aí venceu. Repito aqui. Tudo é possível. O começo dessa análise trata da história de Alcolumbre e do que a história nos ensina sobre ele. Em resumo, aquele que cria dificuldade para vender facilidade. A gente precisa examinar essa figura, essa hipótese do novo Alcolumbre, o Alcolumbre oposicionista. Aquele que, para existir, exigirá de nós pensar sobre outro elemento motivador dessa ruptura, que não a não escolha de Rodrigo Pacheco, porque aí fica pouco. Certo? Ou o Herbert Henrique da Silva, André, sério, deve ser bem desgostoso para você ter que fazer sobre pessoas de caráter de Davi Alcolumbre. Eu não conheço o caráter de Alcolumbre, Herbert, mas são essas figuras com as quais a gente tem dessas que a gente tem que tratar mesmo. Não tem muita gente diferente, não. Agora, de novo, o Alcolumbre, essa ideia nova do Alcolumbre oposicionista. Para esse, ao contrário de para o governista, não bastaria o argumento somente do Rodrigo Pacheco detraído, da não escolha de... você acusa o Alcolumbre, cita um fato, eu estou acusando o Gustavo Koznitz, estou acusando o Alcolumbre de quê, irmão? Do que eu estou acusando o Alcolumbre? Que a acusação é um troço muito complicado. Eu estou acusando o Alcolumbre do quê? De fazer negociações políticas? De ter apadrinhados na máquina pública, no governo? De negociar? Não há nenhum crime nisso, certo? De negociar apoios, adesões em função de espaços oferecidos pelo governo? Qual é o lance? Qual é a acusação? Estou acusando o Alcolumbre de ser Alcolumbre, como desde sempre. Então, voltando aqui. O Alcolumbre governista, o antigo, né, para esse,
surge a figura dos Pachecos. Né? O Pacheco não foi Pacheco e tal. Cria uma indisposição para negociar benefícios políticos legítimos. Certo? Para o Alcolumbre, esse, de repente, ofendido, o Alcolumbre de oposição, para isso a conta não fecha, essa conta não fecha. Estou nessa posição porque eu não consegui emplacar Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal. É pouco. Isso é moeda para negociação. Para uma ruptura, é pouco. A gente precisa encontrar outros elementos que alicercem essa ruptura. Politicamente, uma hipótese, sobre a qual já falei aqui, serve também para Hugo Mota, na Câmara, é, a menos de um ano para a eleição, um movimento que criasse condições para associação, apoio à candidatura da direita que ascenderá. Em relação ao Hugo Mota, isso está muito claro para mim. Ele mesmo tem se posicionado explicitamente. Nem Lindbergh, nem Sóstenes Cavalcante. Nem governo Lula, nem Bolsonaro. Escolheu Derrite, que é Tarcísio de Freitas, para relatar o projeto antifacção. É ele, Hugo Mota, do mesmo partido hoje de Tarcísio de Freitas? Eu vejo o Hugo Mota se posicionando de forma a constituir um bloco, que chamam de que é o bloco do Centrão, teria algo como 270, 275 deputados. Isso seria um bloco de apoio à opção tarcisista. Isso na Câmara parece se desenhar com alguma claridade, alguma clareza. As duas palavras servem. No caso do Alcolumbre não é tão óbvio, mas é uma hipótese para a gente considerar. Não pode considerar agora nenhum movimento sem pensar no cenário eleitoral. A banda para a qual tocará Davi Alcolumbre. Talvez ele esteja também preparando, com essa postura, um apoio a uma candidatura de oposição. Talvez ele esteja apostando, não é historicamente de fazer apostas ousadas, Davi Alcolumbre. Mas nós estamos falando de um Davi Alcolumbre ofendido com a exposição daquilo que ele sempre fez. Ofendido, oposicionista. Fato é que Lula precisará entrar na negociação. Vai precisar entrar na negociação caso queira superar o Alcolumbre, que diz algo como isso aqui. Vou citar aspas. Vou mostrar ao governo o que é não ter o presidente do Senado como aliado. Não resta dúvida, talvez não seja bem sucedido. Se for esse Davi Alcolumbre oposicionista novo, essa novidade talvez não adiante nada. Se for um Davi Alcolumbre que talvez esteja radicalizando na sua forma de negociar, mas para negociar, Lula querendo negociar, claramente que é. Essa conversa vai nos ensinar muito. Essa conversa vai terá de acontecer. Nos próximos dias, talvez, Lula sentando com Alcolumbre. A existência dessa conversa, a ocorrência dessa conversa, seria um sinal de que talvez estejamos diante de um Alcolumbre não tão novo assim. Certo?